Hoje vamos resolver uma excelente questão de álgebra linear da ANPEC de 2026. Ela reúne produto interno, subespaço, autovalores e autoespaços em uma única questão. Então, seja V o R3 e denote por XY produto interno usual de R3. São dois vetores com três coordenadas. Você pega a primeira coordenada, multiplica pela primeira coordenada do outro, a segunda pela segunda, a terceira pela terceira. Fixados os vetores U e V em V, vetores não nulos, vetor nulo é o 0, 0, 0, não pode ser não nulo. Toma os seguintes conjuntos, S, são o x pertencente a V. Esse x aqui não é aquele x do eixo x, tá? É um vetor com três coordenadas. O produto interno U com x é um número zero. E T, x pertencente a V, o produto interno V com x também é um número zero. Além disso, W é igual a S interseção com T. Você não está entendendo nada. Eu também não. Eu vou te explicar com exemplos numéricos. Julgue as seguintes afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. Pergunta 0. Se os vetores U e V são linearmente independentes, ou seja, não são múltiplos, então W contém apenas o vetor nulo do espaço V. Eu não sei se você sabe, mas para provar que quando uma afirmativa é falsa, basta dar um contra-exemplo. Eu estou achando que essa afirmativa é falsa. Então, eu vou pegar um contra-exemplo, tá? Então, eu vou pegar aqui esses vetores aqui, ó. O vetor U, coordenadas 1, 0, 0. O vetor V, coordenadas 0, 1, 0. Vetores bem conhecidos nossos, tá? Então agora eu vou desenhar aqui esses vetores aqui, ó. Vou desenhar esses dois vetores. Bem, esse vetor primeiro aqui está no eixo x1. Aqui eu estou chamando x1 o eixo x antigo. x2 é o eixo y, x3 é o eixo z. Tá ok? Porque o x é um vetor que está solto aqui, senão ia criar muita confusão. Bem, o vetor 1, 0, 0 está no eixo x1. Então, esse vetor aqui, ó, é o vetor U. E esse aqui está no eixo x2. Esse é o vetor V. Então, pessoal, quem que seria o conjunto S? São os vetores x, que o produto escalar de U por x é o número zero. Então, esse conjunto S, ele tem que fazer 90 graus com o vetor U. Aonde que estão esses vetores? Estão nesse plano aqui, né? Nessa parede aqui, né? Esse plano aqui é o plano x1 igual a zero, ou o plano x2, x3, tá? Então, você pode falar que o S é o plano x1 igual a zero, ou o plano x2, x3. Agora, da mesma maneira, quem que você acha que é o conjunto T? O produto escalar de V por x é zero. Então, V está aqui. Então, seria esse plano x1, x3, né? Esse é o conjunto T, beleza? Então aqui, T é o plano x2 igual a zero ou o plano x1, x3. Bem, agora ele falou que W é S interseção com T. Presta atenção, você tem o plano x2, x3, essa parede aqui toda, tá? E tem o plano x3, x1, essa parede toda aqui. Quando você faz a interseção dessa parede com essa, vai dar esse eixo aqui. Então, nós podemos falar que W é o eixo x3, tudo bem? W é o eixo x3. E ele está falando que W contém apenas, cuidado com esse apenas, o vetor nulo 0, 0. Contém o vetor nulo 0, 0, mas tem outros vetores aqui, 1, 0, 0, etc. Então, aqui você pode concluir o quê? Então, W é diferente do 0, 0, 0, tá bom? Se é diferente, então essa afirmativa 0 aqui, ela é o quê? Ela é falsa. Se você sente que está travando nas questões de cálculo, álgebra, meu curso vai te ajudar muito. As aulas são diretas, materiais em PDF e você clica em grupos da turma. Clique no link da descrição e veja os detalhes. Então, pessoal, aqui pergunta 1. O conjunto C, formado por x mais y, x é um vetor de S e y um vetor de T, tá? É um subespaço vetorial de V com a propriedade C está contido ou é igual a W. Calma, você não está entendendo. Eu vou mostrar que isso é falso através de um exemplo numérico. Nós vamos pegar o mesmo exemplo do anterior, tá?
o vetor U, o vetor V, nós vimos que o W é o eixo x3. Agora eu vou escolher um vetor x que está no conjunto S, tá? Nesse vetor x aqui, que está no plano x2, x3, tá? A primeira coordenada é 0. Então vou escolher qualquer vetor aqui. Então observe aqui o que nós vamos fazer, tá? Observe que x pertence a S, porque a primeira coordenada é 0. Esse ponto aqui, ó, 0, 1, 2, está aqui no plano x2, x3. E observe também que y pertence a T, porque a segunda coordenada é 0, é a origem, tá bom? Agora eu te pergunto aqui, quem que é o vetor x mais y? Você vai somar a primeira coordenada com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira. Então x mais y vai dar esse vetor aqui, 0, 1, 2. Esse x mais y, ele pertence ao conjunto C, como a gente falou lá em cima. Mas você acha que esse 0, 1, 2, ele pertence a W? 0, 1, 2 pertence a W? Não pertence, né? Porque W, não sei se você lembra, é o eixo x3. Né? O eixo x3, as duas primeiras coordenadas são iguais a 0. Então isso aqui não pertence a W. Então, portanto, o conjunto C não está contido ou é igual a W. Aqui ele está falando que C sempre está contido é igual a W para qualquer conjunto, né? S e T. Então essa afirmativa aqui também é o que? Falsa, tá? Pessoal, se os vetores U e V são linearmente dependentes, então S é igual a T. Preste atenção, hein? Por favor. O que são vetores linearmente dependentes, né, em R3? Ou qualquer espaço. Um é múltiplo do outro. Por exemplo, 1, 2, 3. O outro é 2, 4, 6. Tá? Então, você tem que saber isso aqui. Se U e V são linearmente dependentes, então eles são vetores múltiplos. Agora, preste atenção. Eu vou supor aqui que o U é ABC. Então, o que seria o V? Eles são dependentes. Então, eles seriam KA, que mais? KB, KC. Essa aqui eu estou fazendo de forma geral, tá? Agora, quem que seria o S, tá? Quem que seria o S? S é o plano que passa pela origem e tem um vetor normal. Esse vetor normal aqui, ó, N1 igual a ABC. O conjunto T é esse que tem esse como esse vetor normal. O vetor normal N2 igual a KA, KB, KC. Observe que o vetor N2 aqui está na mesma reta do vetor N1, porque os dois são múltiplos, tá bom? Então, pessoal, você pode falar que S é o plano AX, BY mais CZ igual a 0, porque o vetor normal desse plano é ABC. E não o termo independente aqui é 0, porque o plano passa pela origem. E você pode falar também que T é o plano KX, KBY, KCZ igual a 0. Porque tem vetor normal, olha aqui, KA, KB, KC, e passa pela origem. Então você pode dividir tudo por K aqui. Quando você divide por K, T é o plano AX, BY mais CZ igual a 0. Observe que S e T têm o mesmo plano. Então, quando U e V são vetores linearmente dependentes, então S é igual a T. Verdadeiro, tá? Pergunta 3. Suponhamos que U é diferente de V e seja W, com esse símbolo aqui, o complemento ortogonal de W. Por exemplo, se você tem aqui o eixo X aqui, ó, esse vetor nesse eixo aqui, o complemento ortogonal são os vetores que fazem 90 graus com ele. Então seria esse plano aqui, ó, plano x2, x3. Beleza? Então ele está falando que o complemento ortogonal de W é um subespaço vetorial de V em que a dimensão desse complemento ortogonal é 2. Então, como eu já mostrei outras vezes, para mostrar que é falso, basta um contra-exemplo. Vamos pegar um contra-exemplo bem simples. Então, vamos considerar aqui o vetor U como sendo esse vetor aqui, ó, 1, 0, 0. E vamos considerar esse vetor V como sendo esse cara aqui, 2, 0, 0. Tá? Você tem aqui que está de acordo com o exercício, qual que é?
Porque o U é diferente de V. Então aqui você pode pôr U diferente de V, tá? Então vamos desenhar isso aqui. Aqui os dois estão no eixo X1, tá? Então aqui você pode colocar aqui o U, certo? Saindo da origem. E pode colocar aqui também no mesmo eixo o V. Os dois estão aqui no mesmo eixo. Bem, olha, qual o complemento ortogonal de U? Não é o plano x2, x3? Porque, então S aqui não é o plano x2, x3? Qual o complemento ortogonal de V? Também não é o plano x2, x3? Porque esse plano aqui faz 90 graus com os dois. Então você pode falar aqui, temos que o quê? Aqui S é igual a T, tá? Que é igual a quem? O plano x2, x3. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encontrar W, que é S em interseção com T. Bem, se os dois são iguais ao plano x2, x3, então W é o plano qual? x2, x3. Bem, agora nós vamos encontrar o complemento ortogonal desse plano, tá? O complemento ortogonal desse plano é o eixo x1, né? Certo? É a reta, né? É a reta x1, beleza? Agora eu te pergunto, qual que é a dimensão do complemento ortogonal? Dimensão é quantos vetores tem na base. A reta é um espaço vetorial de dimensão 1, só tem um vetor na base, a dimensão é 1, tá? Então nós criamos um caso aqui de U e V diferentes, cuja dimensão deu 1, e ele está falando aqui que a dimensão é 2, tá? Então essa alternativa, essa pergunta aqui, ela também está o quê? Falsa, tá? Bem, essa pergunta para mim é a mais longa, tá? Então, se U é 2, 1, 2 e V é 0, 1, 0, então o conjunto W. Então nós vamos primeiro achar esse conjunto W, tá? Nós vamos achar o S, achar o T, depois achar S em interseção com T. O conjunto W contém um subespaço invariante associado ao alto valor negativo da matriz. Então você vai ter que encontrar aqui os autovalores, ver qual que é o alto valor negativo e ver qual que é o alto espaço aqui, tá? Dá conta, tá? Não é difícil não, mas dá conta. Então vamos lá. Então primeiro vamos determinar W, tá? Então, presta atenção. O vetor 1 é 2, 1, 2. Então S é um plano que passa pela origem e tem esse vetor normal. Qual o vetor normal? 2, 1, 2. Porque S, olha aqui, o produto escalar de U com X é 0. Então, esse vetor aqui tem que fazer 90 graus com todos os vetores de X. Agora eu te pergunto, você sabe me falar qual é a equação de S de um plano que tem vetor normal 2, 1, 2 e passa pela origem? É essa aqui, né? 2x1, que mais? Mais x2, que mais? Mais 2x3 igual a 0. Bem, agora eu te pergunto, você sabe que o V é 0, 1, 0. Então o T são os planos que passam pela origem e tem esse vetor normal, beleza? Então o vetor V é 0, 1, 0, plano que passa pela origem que tem esse vetor normal. Qual que é o vetor normal? 0, 1, 0, né? Então quem que seria o nosso T? Um plano que tem vetor 0x1, não dá nada, 1x2, então você põe x2, 0x3, 0, x2 é igual a 0, tá? Agora você lembra que o W é interseção de S com T? Você lembra disso? Então, W é a solução do sistema. Toda vez que você quer fazer interseção, você tem que resolver um sistema, tá? Qual sistema? Esse sistema aqui, tá? Então você sabe que x2 é 0, tá? Então você faz o seguinte, põe x2 igual a 0 nessa equação. Então como é que fica aqui? Fica 2x1 mais 2x3 é igual a 0. Tá? Você pode dividir tudo por 2 aqui. Então como que fica? Fica x1 mais x3 é igual a 0. Bem, para resolver essa equação aqui, é uma equação que tem infinitas soluções. Você tem que chamar uma variável de t. Então você põe x3 igual a t. O x1 fica sendo menos t, tá? O x1 fica sendo menos t. Então, quem é o conjunto W aqui? W vai ser o conjunto. A primeira coordenada é menos t, a segunda é 0, porque tá certo? E a terceira aqui é t. Tá? Esse T pertence aos reais. Então esse é o conjunto W, a primeira pergunta, como eu te falei. Bem, agora nós vamos à segunda parte, tá? É a determinação do subespaço invariante associado ao alto valor negativo dessa matriz aqui. Essa parte dá muita conta, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que determinar os autovalores de A. Bem, para você fazer isso, você tem que saber a matriz lambda I menos A. Quem é essa matriz, hein? Então você vai fazer uma matriz 3 por 3 e vai pôr os elementos, ó. Faça a primeira diagonal. A diagonal é lambda menos o valor que está aqui.
Então aqui fica lambda mais 2, que mais? Lambda menos 1 e aqui lambda menos 5 sobre 2. E os outros números você troca o sinal. 0 aqui põe 3 sobre 2, aqui é 0, aqui também é 0, aqui põe menos 3 e aqui é 0, tá? Bem, agora você tem que fazer o determinante de lambda i menos a, essa matriz que eu acabei de fazer, igualar a 0. Fazer esse determinante pelo método tradicional dá muitas linhas, tá? Vamos fazer por expansão por cofatores na segunda linha. Então você pega a segunda linha, por que segunda linha? Porque ela tem mais zeros. Então você passa uma linha aqui, tá? Exclui a segunda linha e também a segunda coluna. Então esse determinante aqui igual a 0, como é que vai ficar, hein? Você vai fazer o seguinte, você põe menos 1, sempre a fórmula é assim, tá? 2 mais 2, por quê? Tá na segunda linha, tá na segunda coluna, copia o lambda menos 1. Agora você tem que fazer diagonal principal, essa vezes essa, você está excluindo essa linha e essa coluna. Então fica lambda mais 2, que mais? Vezes lambda menos 5 sobre 2, tá? Menos essa diagonal aqui, ó, que vai ficar mais, né? Porque já tem um negativo, então fica mais, e aqui você põe 3 vezes 3, 9 sobre 2, tá? Bem, então vamos continuar essa conta aqui. Então aqui fica lambda menos 1, porque aqui dá expoente par. Então aqui você abre o colchete, aí você vai ter que multiplicar aqui, ó, lambda vezes lambda, lambda 2, menos 5 meios de lambda, mais 2 lambda, chuveirinho, tá? Menos 10, aqui menos 5, tá? E aqui mais 9 sobre 2, beleza? Aqui você põe igual a 0. Então, como é que fica aqui? Reduzindo os termos semelhantes. Então aqui põe lambda menos 1, né? E aqui vai ficar o quê? Lambda 2, tá? Menos 5 meios de lambda mais 2 lambda, 2 vezes 2 é 4. Então aqui vai ficar menos 1 meio de lambda. E aqui é menos 5 com 9 sobre 2, 5 é 10 sobre 2, então aqui vai ficar menos meio, tá? Isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Aqui você teria que resolver essa equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. Bem, aqui você teria que pôr lambda 1 igual a 0 para zerar isso aqui e resolver também essa equação do segundo grau. Lambda 2 menos meio de lambda menos meio igual a 0. Bem, aqui você usa a fórmula de Bhaskara, né? Lambda igual a meio, tá? Mais ou menos, raiz quadrada de delta, menos meio ao quadrado é 1/4, menos 4ac. Então aqui vai ficar mais 2, dividido por 2a, que é 2, 2 vezes 1, 2. Então o lambda aqui vai ser igual a meio, tá bom? Mais ou menos, ó, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9 sobre 4. Raiz quadrada de 9 sobre 4 é 3 sobre 2, dividido por 2, tá? Olha, o lambda 2 também vai dar 1, tá? Porque meio mais 3 meios dá 4 sobre 2, dá 2, 2 por 2 dá 1. Agora o lambda 3, que é o que a gente está querendo, vai ficar meio menos 3 meios. Vai ficar menos 2 sobre 2, vai dar menos 1 sobre 2. Esse alto valor que a gente está querendo, que é o lambda 3, tá? Bem, agora nós vamos determinar o subespaço associado ao alto valor negativo. Bem, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar de V x1, x2, x3. Sempre é assim, tá? E agora nós vamos colocar aqui aquela matriz que eu falei lá de cima, tá? A matriz é essa, tá lá em cima, eu vou escrever de novo, lambda mais 2, 0, que mais? 3 sobre 2, aqui é 0, aqui é lambda menos 1, aqui é 0, aqui é menos 3, que é 0, aqui é lambda menos 5 sobre 2, tá? Aí aqui você coloca o vetor x1, x2, x3, e aqui você coloca o vetor nulo, que é o 0, 0, 0, tá? Agora você tem que substituir esse lambda menos meio aqui, né, nessa matriz aqui, para ver quanto que dá. Então, como que fica? Vamos colocar aqui, ó, menos meio com 2, essa conta dá 3 meios, tá? 3 meios, aqui é 0, aqui também é 3 meios, aqui é 0. Quando você põe menos meio com menos 1, fica menos 3 meios, aqui é 0, aqui é menos 3, aqui é 0. Menos meio com menos 5 meios dá menos 6 meios, que no caso aqui é menos 3. E aqui você tem o x1, x2, x3 igual ao vetor nulo, 0, 0, 0, tá? Bem, aqui na segunda, aqui você sabe, pegando a segunda linha aqui, ó, segunda linha vezes primeira coluna, você sabe que menos 3 sobre 2, x2 dá 0. Essas duas linhas aqui dão a mesma equação, vou pegar só a terceira para fugir das frações. Então aqui como fica, hein? Fica o quê? Menos 3x1 menos 3x3 dá 0. Então, esse x3 aqui, então você, da primeira equação ali, sai que x2 é 0. Na segunda, eu posso chamar o x3 de t. Então fica menos 3x1 igual a menos 3t, menos 3x1 igual a 3t. Então o x1 é quem? É menos t, tá bom? Olha, vamos voltar aqui. W não é igual a menos t, 0t, t pertencente aos reais? Então nós podemos afirmar que E menos meio é igual a W. Então, você conclui que E elevado E menos meio, o espaço associado ao alto valor menos meio negativo, está contido é igual a W, tá? Isso significa que W contém um subespaço invariante associado ao alto valor negativo. Olha, invariante significa que a transformação linear não tira vetores desse subespaço. Se V pertence ao subespaço, então AV pertence ao mesmo subespaço. Nesse exemplo, o subespaço é uma reta. Após a transformação, cada vetor continua nessa reta, apenas muda de sentido. Como o alto valor é negativo, menos meio, então você aplica a matriz nesse vetor, ele muda de sentido e cai pela metade o tamanho. Todo alto espaço, isso é, todo subespaço associado ao alto valor, é sempre um espaço invariante, tá? Se você está se preparando para Ampeg, inscreva-se no nosso canal. Clique no nosso retângulo que aparece na tela para acessar a playlist completa de matemática para Ampeg. E se deseja uma preparação completa, o link do meu curso de matemática para Ampeg está na descrição do vídeo.